Olá, olá, olá! Vamos começando aqui mais um episódio do nosso Microscópio, quadro aqui para conversar com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. Hoje eu vou conversar com Melanie, que é divulgadora científica, neurocientista, professora, pesquisadora. É uma pessoa aí que fecha todos os quadrinhos do pessoal que a gente chama aqui no Meteoro Brasil. Vamos lá, Mel, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sophie, é um prazer imenso. Estava falando antes que eu sou muito fã do Meteoro, então estou duplamente feliz de estar aqui nesse momento contigo. Obrigada pelo espaço mesmo. Imagina. Mel, eu vou começar aqui perguntando mais na parte de divulgação científica. Depois eu vou querer fazer perguntas para você sobre as suas pesquisas também. Mas começando com a parte de divulgação científica. Você, como muitos outros divulgadores de ciência no Brasil, tiveram assim receberam muita atenção durante a pandemia de Covid-19, né? Agora, você em especial foi lá, inclusive junto com a Atila Yamarino, receber medalha de condecoração aí dos biomédicos, eu acho que foi em São Paulo, né? Não, foi aqui no Rio Grande do Sul, isso. Foi no Rio Grande do Sul, foi no Rio Grande do Isso, Sul. isso. E também de cidadã porto-alegrense, então você assim chegou a ser várias vezes condecorada. Conta pra gente, como é que é receber esse reconhecimento aí num momento tão crítico da nossa história? Então, Sophie, foi uma coisa assim muito inacreditável na minha cabeça, porque quando eu comecei a fazer essa parte assim de divulgação científica nas redes sociais ali, com bastante força em 2020, no início ainda, né, da gente estar conhecendo mais informações sobre aquele vírus que até então era uma grande novidade, eu nunca imaginaria que as coisas ganhariam a visibilidade que elas tiveram, especialmente as ações que a gente desempenhou e que a gente teria essa magnitude de reconhecimento depois, porque naquele momento foi uma coisa muito óbvia de, diante de tudo aquilo, começar a falar sobre aquilo e tentar trazer de uma forma acessível para pessoas que não tinham tanta familiaridade com conceitos de ciência, com seus métodos, de como uma vacina, por exemplo, é desenvolvida, o que o vírus faz numa célula do corpo. Então foi algo muito natural que acabou acontecendo meio que quase que como algo do tipo, pô, eu consigo navegar no meio dessas informações, por que eu não vou disponibilizar isso da melhor forma que eu conseguir para que outras pessoas também se beneficiem e tomem decisões melhores? Então, para ser muito honesta contigo, nunca foi um objetivo ou propósito fazer isso visando um reconhecimento ou visando alguma premiação, foi algo que foi feito pela necessidade e pelo senso de importância mesmo. Então, até hoje, assim, é muito doido pensar em que tudo isso aconteceu, que houve toda essa repercussão, e eu fico muito lisonjeada, muito honrada de poder ter tido esses reconhecimentos e até hoje as pessoas chegarem e agradecerem muito e falarem o quanto aquilo foi importante para elas se protegerem ou protegerem quem elas amam. Então, acho que não tem nada maior assim do que a gente ver que o trabalho transformou de fato, né, o curso da vida de alguém. Então, isso é muito legal mesmo, mas ainda assim muito doido, né, por, enfim, nem imaginar que isso poderia ter acontecido. Perfeito. E você falou que você começou então a fazer a divulgação científica ali por 2020 ou você já tinha algum projeto anterior? Eu já fazia antes, eu fazia principalmente participando de eventos presenciais, então ali em 2015 foi quando eu comecei a participar de alguns eventos que tinham essa proposta de aproximar as pessoas da sociedade com assuntos mais de ciência, mas trabalhados de uma forma mais acessível. Então, eu lembro que em 2015 foi a primeira vez que eu participei da Semana Nacional do Cérebro, falando de algumas temáticas de neurociência voltadas para o público geral. Depois, em 2016, eu também participei do primeiro Pint of Science de Porto Alegre, e depois eu segui com eles na organização do evento nos outros anos. E hoje eu sou coordenador aqui de Porto Alegre do evento. Então, eu já vinha fazendo muita coisa, mas muita coisa
nos locais, de forma presencial, próximo do público. Então, quando aconteceu, inclusive, a pandemia ali no fim de 2019, mas principalmente aqui no Brasil, chegando no início de 2020 e vindo toda aquela necessidade do distanciamento social e tudo mais, foi aí que eu percebi que eu precisava também ocupar esses espaços das redes sociais, que até então não era o meu objetivo primário do que eu estava fazendo, para continuar esse trabalho e principalmente agora voltado para essa grande necessidade que é a pandemia da Covid. Perfeito. Me identifiquei agora, inclusive. Eu também, durante a minha pós-graduação, eu participei da Semana do Cérebro. É muito legal, nossa, eu recomendo todo mundo que faz pós participar em algum momento como ouvinte, como palestrante, porque é muito legal. E daí passou a pandemia e eu percebo que você continuou, né? A pandemia passou, vamos colocar entre aspas, porque acabar ela nunca acabou, mas passou aquele momento crítico, aquele momento de Isso. atenção das pessoas em relação a isso, mas você continuou na divulgação científica e você adotou um modelo que eu acho interessante, que é aquele modelo de pegar o assunto que está nas notícias científicas do momento, né? Eu queria saber como é que é o seu processo. Você fica nos jornais olhando as folhas de ciência e saúde e vê o que está sendo notícia, ou percebe nas redes sociais sobre o que as pessoas estão falando? Fiquei curiosa de saber qual é o seu método aí. Então, eu não tenho um Eu tenho um método método. muito. Então, meu método é não existir um método, não. Mas é que como é que funciona, assim, pelo menos como é que eu tenho feito, né? Tem alguns assuntos que eu já acompanho, que eu acompanho desde sempre. Por exemplo, eu gosto muito de acompanhar o curso do desenvolvimento de certas vacinas. Então, já tem algumas no meu radar. E quando vem um artigo ou alguma informação nova, até mesmo de como vai ser a logística de aplicação, já é algo que eu gosto de falar, que eu gosto de trazer, né? Então já são coisas que eu já acompanho. Tem coisas também que chegam para mim como demanda, né? Que as pessoas me mandam, tu viu isso? Ou, tá circulando muito aqui na minha bolha. De repente vale a pena comentar. Então, com relação a fake news, principalmente, desinformação, vem muito sob demanda, né? Às vezes eu nem preciso procurar, vem, seja por uma agência de checagem que está buscando especialista para ajudar a fazer o escrutínio ali do que está sendo alegado, seja por quem me segue, né, e que gostaria de entender um pouco melhor, ou até mesmo de ter algum conteúdo rápido que possa ser compartilhado, né, porque tá vendo que tá circulando e quer ajudar de alguma forma a fazer esse combate. Então tem muita coisa que vem sob demanda e tem coisas também que eu acabo pescando até mesmo no meu momento de lazer, assim, de estar ali olhando as redes sociais. Então eu já sigo ali alguns perfis que eu sei também que são muito ligados em ciência. Então às vezes eu vejo, né, trazendo ali alguma informação que pode ser interessante, assim. Raras as vezes eu faço uma pesquisa ativa de tipo olhar notícias de ciência, porque frequentemente tem tanta coisa sendo noticiada e sendo comentada, que quando eu penso assim no que eu pretendo falar na semana, eu tenho muito mais coisas do que tempo para gravá-las naquela semana. Então acaba sendo um pouco bem caótico, na verdade, né? Porque é muito isso, assim, a divulgação científica é algo que eu amo fazer desde sempre, eu não me vejo não fazendo isso, né? Minha vida tem 3 grandes pilares, que é a pesquisa, a docência e a divulgação científica, e os 3 andam juntos, são indissociáveis, é inegociável eu não fazer um ou algo do gênero, né? São as 3 coisas que norteiam muito a minha vida. Então, pensando um pouco nisso, né, eu acabo fazendo essa divulgação científica no meu tempo livre, né, quando eu não estou fazendo pesquisa naquele momento ou dando aula naquele momento. Então, acaba sendo algo muito assim, não profissional, por assim dizer, né? Então, não é algo assim que eu consiga ter uma rotina muito fixa ou metas muito duras, né? É algo que eu faço realmente quando eu consigo.
Então, por isso que acaba não tendo um método e por isso também que eu não trabalho com uma equipe, né? A equipe sou eu, no caso. Eu que faço do início ao fim todo o processo também. Eu acho que tá mutada, Sophie. Não sei. Erro meu, desculpa. Tá Saindo um pouco da divulgação científica e indo para suas pesquisas, eu vou admitir aqui que eu dei uma stalkeada no seu Lattes antes da gente entrar aqui, e eu vi que você tá lidando com um tema que eu achei bastante interessante, bastante incomum. Eu diria que é juntar mudanças climáticas e saúde. E é algo que a gente não costuma ver. A última entrevista que eu gravei aqui no Microscópio, que ainda não foi ao ar, mas já está aí para o pessoal que é membro, quando esse aqui foi ao ar, já vai ter saído. Foi com o professor Luiz Marques, da Unicamp, que é historiador e trabalha com mudanças climáticas. E eu perguntei para ele como é que a gente costuma falar sobre mudanças climáticas com biólogos e falar com o pessoal da física, né, lá da climatologia. Não é comum falar com historiador. Agora eu vou dizer para você, também não é comum falar com biomédico. Sim. Como que uma biomédica chegou em mudanças climáticas? Então, lá mais ou menos por 2024, se eu não me engano, eu comecei o meu segundo pós-doutorado, que foi em virologia, né? Uma temática que eu acabei me apaixonando, assim, e comecei a estudar formalmente isso, porque eu já vim estudando há muitos anos, mas queria realmente ter uma formação formal, né? Dentro disso para pôr no meu currículo, concorrer a editais e, enfim, seguir trabalhando com isso. Então, a virologia me aproximou muito, 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 assim, dessa parte da crise climática por várias razões. Primeiro, pelo próprio estudo, quando eu me debruçava para entender como um vírus que daqui a pouco estava fazendo um surto em algum lugar, por que esse surto estava acontecendo, eu sempre esbarrava em alguma questão de desmatamento, de destruição de habitat, ou de algum evento climático extremo que aumentou a frequência naquela região. E tudo isso está interligado, né, com essa grande crise que a gente está vivendo hoje. Ao mesmo tempo, no programa que eu estava fazendo o meu pós-doutorado, ele é um programa que, junto daquele PPG, tem um outro muito próximo, e os alunos frequentemente, né, trabalham juntos, que é de qualidade ambiental. Então, os projetos que a gente desenvolvia ali no laboratório que eu trabalhava também tinham muito essa pegada de fazer essa análise do ambiente e unir a virologia com isso. Então, foi uma coisa muito óbvia, assim, esse entrelaçamento, né, entre os fatores do ambiente e do clima com a modificação na transmissão ou na presença desses patógenos no ambiente ou próximo das pessoas, que para mim acendeu muito essa vontade de botar todo mundo no mesmo lugar para estudar, né? E aí a gente formou um núcleo de pesquisa, que é o Núcleo de Pesquisa em Mudanças Climáticas e Saúde Única, que envolve pesquisadores do clima, que envolve pesquisadores que são da área da sociologia, das áreas das ciências, da área da geologia. Então a gente tem um grupo super interdisciplinar para olhar para todos essas doenças, né? Eu acabo ficando muito com as doenças transmissíveis, mas a gente tem muita gente que olha para doenças crônicas não transmissíveis, para saúde mental, e o quanto, né, a frequência de eventos extremos ou essa mudança que acontece ao longo de um período maior, por exemplo, o aquecimento cada vez maior de regiões, dos oceanos, etc., influenciam na nossa saúde de uma forma global. E a gente olha para a saúde humana, mas a gente também não deixa de lado a saúde animal, que é muito importante também. E está tudo entrelaçado nesse conceito de saúde única, né? Então, por isso que a gente sempre trabalha com a saúde única para poder ter toda essa visão mais global. Então, para mim, é a minha grande linha de pesquisa hoje, né? E eu fiquei muito feliz porque ano passado foi o primeiro ano que eu consegui um financiamento de pesquisa para trabalhar com isso aqui na nossa FAP, né? E a gente já publicou aí alguns artigos com isso, então o nosso núcleo está se estruturando super bem.
E está sendo muito bacana, assim, trabalhar com esse pessoal de diferentes áreas para olhar para um mesmo problema. Daí a pergunta de US$ 1 milhão aí. Com a crise climática, você falando, ó, toda vez que eu ia estudar virologia, encontrava alguma coisa a ver com o meio ambiente. Com essa crise climática, com o desmatamento, crise de biodiversidade, etc., a gente deve esperar mais pandemias, mais doenças? Infelizmente, né, na verdade, eu queria dar uma outra resposta, mas sendo bastante honesta com vocês e honesta com a ciência também, os fatos, as evidências que a gente tem visto ao longo dos anos, né, é muito provável que sim, Sophie, que a gente veja surtos daqui a pouco em épocas fora do que a gente espera. Eu gosto muito de trazer o exemplo da dengue, né, a dengue, ela vinha com um período sazonal bem específico e a gente está vendo nos últimos anos que o período de maior circulação e casos está ficando mais cedo, né? Não iniciando no início do ano seguinte, sim ainda em novembro, dezembro do ano anterior, e se estendendo por mais tempo, porque a gente está tendo períodos de calor e de chuva maiores, mais amplos. Ainda a gente está vendo que essas doenças estão ganhando mais território, especialmente as arboviroses, os vírus transmitidos por insetos como os mosquitos. Então a gente está vendo, né, malária chegar no hemisfério norte, a gente está vendo campanhas de conscientização sobre água parada para evitar dengue nos Estados Unidos. Então são lugares que a gente também não tinha, né, toda essa comoção e agora está tendo porque os casos estão chegando lá. E tudo isso não é por acaso, tudo isso vem dessa mudança dos padrões climáticos, de temperaturas mais quentes, períodos de precipitação mais anormais, que acaba também favorecendo com que os vetores e as doenças, né, cheguem em locais diferentes, né, locais que antes não tinham essa presença aí típica registrada. Eu também tenho estudado muito a chegada da febre do oropoxa aqui nas regiões mais do sul, que é uma outra bovirose interessante que a gente fala pouco, mas que também tem um potencial epidêmico muito grande aqui no país. E a gente pode acabar vendo, e tem um dos estudos que eu mais gosto, se eu não me engano, não lembro agora se está na Science ou na Nature, mas é numa revista desse calibre, que mostra que nos últimos anos, pelo menos 50% das doenças, né, conhecidas por nós e que tiveram impacto sobre a saúde humana foram agravadas em algum nível pelo clima. Então, a gente está vendo isso na série histórica, né? A crise climática, infelizmente, não está freando, ela está acelerando, né? A gente tem aí previsões que o IPCC faz, que outros órgãos competentes fazem sobre o quanto a temperatura média do planeta pode aumentar, né, ao longo dos próximos anos. A gente tem, inclusive, metas para tentar reduzir esse aumento, mas a gente já está vislumbrando um cenário que é bastante preocupante. E isso certamente vai ter reflexos sobre a circulação de doenças, sobre a saúde mental, sobre a saúde global dos ambientes, dos animais, que engloba a gente também. Então, infelizmente é bem possível que a gente veja, né, surtos maiores, doenças diferentes, doenças conhecidas, mas em outros lugares, e até um evento pandêmico, né, nos próximos 10 anos aí também não é algo muito improvável, não. 10 anos? Ah, mas A não gente era coisa tem uma vez por século, alguma coisa assim? a gente tem Mas previsões, né, que o risco de um próximo evento pandêmico acontecer nos próximos 10 anos não é algo a ser negligenciado, né? E aí a minha, né, percepção é que a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente com os vírus respiratórios, né? Os arbovírus são muito importantes, mas os vírus respiratórios eles têm uma facilidade muito grande de se transmitir, né? Quando eles conseguem entrar numa cadeia de transmissão. Então, eu particularmente, né, tenho tido muita atenção com a família dos influenzas. No meu pós-doutorado, a gente trabalhou e eu sigo contribuindo com projetos com a gripe aviária, por exemplo, né, que é uma coisa que me preocupa bastante. Ela ainda não tem um registro de transmissão sustentada entre humanos, mas é algo que talvez a gente veja isso no curto prazo, né? E os influenzas
que circulam em humanos tipicamente têm um padrão de transmissão muito facilitada pelo ar. Então, é um grupo de vírus aí que eu acho que quando a gente pensa nos próximos 10 anos, eles carregam um risco de eventos, de surtos grandes, né, que podem se tornar eventos pandêmicos. Perfeito, Melanie. A gente está gravando aqui no dia 5 de março, né, de 2026. Enquanto a gente está gravando, ainda está nas notícias aí as enchentes que aconteceram em Ubá, em Juiz de Fora. Você está falando aí da região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que sofreu enormes enchentes faz pouco tempo. Antes disso, a gente também teve enchentes na Bahia. Tivemos enchentes no Amazonas também, em anos anteriores. Então, a gente está vendo que é algo que tem acontecido aí com uma certa frequência. E uma das suas linhas de estudo é com relação a infecções que podem ser transmitidas pelas águas de enchentes. Que tipo de infecções são essas? O que as pessoas que vivem nessas regiões que estão passando por essas crises podem fazer? Perfeito, Sophie. A gente está com esse projeto, né? Esse projeto, inclusive, está sendo financiado pela FAPERGS, é um projeto bem interessante, onde a gente está olhando justamente a água que a gente coletou durante os períodos de enchente em 2024, aqui no Rio Grande do Sul, e também que a gente vem coletando desde então, porque todo esse acometimento que a enchente, essa grande enchente causou, e outras que vieram depois também, elas deixam impactos no solo, deixam impactos no ambiente. Então, a gente ainda está vendo, né, toda essa possível contaminação, essa presença de micróbios, né, que podem trazer riscos para certas doenças. Então, a gente está olhando para tudo isso, né? O que a gente viu, epidemiologicamente falando, é que quando o evento está acontecendo nesse momento, né, quando as pessoas estão passando por isso, tendo que se deslocar para lugares mais seguros e acabam entrando em contato com a água contaminada da enchente, a gente tem um risco maior de ver casos de leptospirose, casos de rotavírus, de outros vírus ou bactérias que podem causar doenças do trato gastrointestinal, por exemplo. Então, muito cuidado com a comida, né, e a água que a gente bebe para não ter tido contato com a água contaminada das enchentes. Utensílios que a gente usa para comer e para outros fins, tem que tomar muito cuidado com tudo isso. A gente também vê que quando as pessoas elas se deslocam para abrigos, é muito comum nesses abrigos as pessoas ficarem mais aglomeradas. E a gente viu muito isso durante as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, um aumento de casos de Covid, de influenza, de vírus respiratórios que se favorecem desses ambientes mais fechados e aglomerados, né? De pessoas. Então, a gente também, né, teve um cuidado muito grande com isso. Outra coisa que também acho relevante é que a gente também pode ter uma mudança da circulação dessas doenças semanas depois que as cheias aconteceram e a água baixa. Então, nesses tempos depois, né, a gente pode ter um aumento de casos de dengue, de doenças transmitidas por mosquitos, porque a gente tem que lembrar que quando a água desce ainda pode ter focos de água parada. A enchente também carrega muitas vezes lixo e acaba aglomerando entulho com matéria orgânica. Tudo isso pode favorecer a proliferação de mosquitos que podem também ser vetores de doença. Então a gente viu um aumento de casos de dengue algumas semanas depois, né, desses eventos que aconteceram e principalmente depois que a água baixou. Então, aqui são só alguns exemplos, né, exemplos que me ocorrem agora de situações que a gente está mapeando nesse projeto, mas que historicamente a gente sabe que pode haver mudança na circulação desses patógenos e de novos casos dessas doenças após esses eventos. E a gente também tem que falar, né, Sophie, de que ter que sair de casa, ver sua casa destruída, passar por tudo isso, direto ou indiretamente, impacta muito a saúde mental das pessoas. Então, a gente tem que também olhar para isso como uma prioridade na saúde pública. Não é só
um trauma que fica. Isso por si só já é algo muito grande e muito sério e que merece atenção para ser trabalhado. Mas a gente vê que as pessoas que daqui a pouco já têm alguma questão de saúde mental podem descompensar nesse momento também. Então a gente vê o aumento de psicoses, a gente vê descompensações de pessoas que têm transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos de humor. A gente vê novos casos de sintomas mais depressivos e ansiosos. A gente até tem um termo para essa ansiedade que está relacionada com a crise climática, que é a ecoansiedade também, né? Então a gente tem aí uma Acho que eu sofro um pouquinho dessa. Né? Acho que quem não sofre em algum nível com ansiedade. Então, eu acho que a gente tem aí muitas coisas, né? Que quando a gente para olhar tudo que esse evento trouxe de impacto para a sociedade, a gente vê o quanto, né? Não tem como não falar de saúde quando a gente está falando de crise climática. Perfeito. Mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente viu recentemente, faz o que, umas 2 semanas, se eu não me engano, uma semana mais ou menos, novos casos, né, 2 semanas, novos casos de monkeypox no Brasil, que era uma coisa que tinha desaparecido um pouquinho do noticiário. Não vou dizer que tinha desaparecido do país, que eu não conferi os dados, mas que do noticiário fazia algum tempo que a gente não via se falar desse assunto. Eu sei que você acompanha esses dados aí de perto. Me conta, o quão preocupados devemos ficar? Então, a mpox, ela é uma doença que ela nunca foi embora, né? A gente pode, e aí eu acho que foi cirúrgica. A gente realmente deixou de ouvir nos noticiários, né? A gente realmente não teve muitas grandes notícias sobre isso ao longo dos últimos meses, tirando esse mês agora, né? Eu fico falando antes, ano passado, tudo mais. Mas a gente teve sim casos, né? Teve bastante caso no Brasil, inclusive, e isso mostra como essas doenças elas seguem circulando, mesmo elas não ocupando, né, uma atenção da mídia tradicional sobre elas. Mas eu diria que a gente tem que se manter alerta com a mpox, porque a gente tem muita gente que não foi vacinado, né? A disponibilidade de vacina é muito limitada para a mpox. Ela acaba sendo muito orientada para grupos bem específicos, né? De maior risco. E até mesmo dentro desses grupos, muitas vezes pode ter uma escassez de vacinas disponíveis. Então, a gente ainda não tem uma autonomia nacional de produzir a nossa vacina contra a mpox, por exemplo. Então, depende muito de compra, né, desse tipo de coisa. Então, tem muita gente que não está vacinada. A gente, muitas vezes, tem pessoas que erradamente acham que é uma doença que circula mais em determinados grupos de pessoas e não outros, né? E eu quero frisar muito o quanto é errado esse tipo de lógica, porque por mais que seja uma doença que tem uma transmissão, que tem mais requisitos para acontecer do que outras formas, o que faz com que a transmissão não seja tão fácil assim, ela ainda assim é algo que é muito do cotidiano de todo mundo, né? Então, a gente vê que é um vírus que se beneficia de contato próximo, prolongado e muitas vezes íntimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Especialmente em momentos onde esse tipo de contato pode ser facilitado, né? Então, a gente comentou muito ali. Eu lembro que eu cheguei até a fazer um vídeo antes do carnaval, trazendo ali alguns cuidados, né, para as pessoas aproveitarem bem esse período, né, que é um período super legal do ano e tudo mais. E já tinha também trazido um alerta que não veio das vozes da minha cabeça, um alerta que as sociedades brasileiras médicas, né, que olham para esse cenário, a gente viu até que o próprio Ministério da Saúde também comentou sobre isso, de coisas que poderiam aumentar, né, a frequência de ter mais casos nesse momento pós-carnaval, e uma delas era a mpox. Então a gente realmente tem visto, né, nessas semanas seguintes um aumento de casos, né? Esse aumento ele ainda está dentro do que a gente espera para o ano. Ele não é um aumento que já sinaliza, né, uma movimentação atípica desse patógeno,
Claro que ainda é cedo para bater esse martelo, então tem que seguir acompanhando, mas também era esperado que a mídia desse mais atenção, né, nesse momento, principalmente, por conta da própria peculiaridade do momento que a gente está passando agora, né, que é esse pós-carnaval. Então, eu diria que a gente não precisa, né, entrar em pânico, certamente não, mas se manter atento, especialmente para esse tipo de transmissão. E se surgir algum sintoma, né, relacionado à infecção, como febre, náusea, vômito e cansaço, dor no corpo e manchas na pele, e essas manchas, né, elas persistem por alguns dias aí, é importante procurar um serviço de saúde, né, com essas regiões das manchas cobertas de máscara, para evitar transmitir qualquer coisa por aí, né, para começar, né, a fazer um acompanhamento adequado, porque é uma doença que, na maior parte do tempo, o manejo é bem, como é que eu posso dizer, tem um prognóstico bem favorável, né, a chance da pessoa se recuperar é muito alta, mas a gente também tem que ter cuidado para não transmitir, especialmente quem tem mais risco de ter uma doença mais grave. Então, daí por isso que eu acho que é importante manter esse alerta de sempre, né, mas não acho que seja alguma coisa para a gente entrar em pânico nesse momento. Acho que tem outras coisas que trazem uma preocupação maior, mas a nossa atenção precisa estar aí também. Por exemplo? Dengue. Ok. Dengue, a sazonalidade das doenças respiratórias, influenza, a Covid, que também sempre teve aí. E já faz um tempo que a mídia não tem dado muita atenção para ela, mas ela segue aí, segue fazendo novos casos. Então, a gente tem, né, todo esse outro cenário, que mesmo a gente não ouvindo tanto falar sobre ele nas mídias ou até mesmo nas redes sociais, não quer dizer que esses patógenos foram embora ou não estão, né, aí ganhando espaço. Então tem que tomar cuidado também. Perfeito. Melanie, eu tinha muitas outras perguntas para você. Tem um assunto que eu anotei aqui umas 3, 4 perguntas diferentes, que todas sobre autismo, que eu sei que é outra coisa Sim. que você já estuda há muito tempo, mas a gente está chegando aqui no nosso tempo. Eu posso te convidar ao vivo? Ao vivo não, porque o programa é gravado, mas posso te convidar na frente das câmeras para voltar outra vez para conversar com a gente? Com toda certeza. Qualquer, já considere certo. Com certeza. Então a gente vai ter um segundo episódio com a Mel aqui para a gente conversar daí só sobre autismo, porque tem muitas perguntas que eu queria fazer. Isso aí. Se quem estiver ouvindo e também quiser mandar alguma pergunta para a gente falar, né? Por favor, deixem aqui nos comentários as perguntas, que daí quando a Mel voltar eu já tenho mais aí para perguntar para ela. Vamos. Tem alguma coisa que você queria compartilhar com o nosso público antes da gente encerrar? Faz sua propaganda. Eu acho que quem puder me seguir nas redes sociais, eu vou ficar muito grata. E quem puder também auxiliar aqui esse projeto fantástico que é o Meteoro. Eu sou muito fã mesmo. Meu noivo também é muito fã. A gente não perde um episódio. Então, quem puder auxiliar da forma que puder, compartilhando o Meteoro ou fazendo um Pix, enfim, qualquer coisa assim, a gente sabe, né? A gente que trabalha com isso, né? Só sabe o quanto isso ajuda. Então, acho que só trazer justamente para vocês esse jabá, né? Muito obrigada pelo que vocês têm feito. Todos vocês moram no nosso coração. Poxa, a convidada fazendo propaganda do Meteoro. Com certeza. Para tu ver como é bom, né? Para tu ver como é maravilhoso. Ninguém está me pagando para dizer isso. Eu estou dizendo isso porque eu amo e defendo e adoro vocês. Então, deixa eu dizer, gente, sigam a Mel nas redes. Você ainda tá no Twitter, né? Mas eu admito que eu não estou usando mais, mas eu sempre vejo o material da Mel lá no Instagram. Vale a pena, sigam ela lá. Obrigada, gente. E acompanhe o Meteoro, né? Aí, vou tirar você rapidinho da tela só para fazer o encerramento. Muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui até o final desse episódio. Deixem aí as suas sugestões aí de perguntas para fazer para a Mel para a próxima vez, e também de outros assuntos e outros pesquisadores, divulgadores de ciência que vocês gostariam de ver aqui no nosso programa. Sempre sábado e domingo, às 4 da tarde, temos episódios novos do Microscópio. Muito obrigado. Tchau, tchau.